Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, o objetivo dessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje, é fazer com que isso aconteça. É fazer com que você tome a decisão certa, a decisão aprovada, a decisão que o Senhor Jesus concorda de que você volte para o Evangelho genuíno. Quem tem que tomar essa decisão é você, porque Ele já te deu essa mensagem aqui, para que você, ao ler essa mensagem, possa entender na hora que é isso que você tem que fazer. Porque essa mensagem é muito simples e clara e visa e tem o objetivo de fazer com que você possa voltar para o Evangelho genuíno, para que assim a sua vida permaneça na verdade desse Evangelho e nunca se afaste da esperança desse Evangelho. Esse é o Evangelho que o Senhor Jesus pregou. Esse é o Evangelho no qual você tem que se esforçar para entrar. Você tem que pregar esse Evangelho, não apenas com a sua voz, mas pregá-lo também com a sua vida. Porque foi isso que o Senhor Jesus fez. Foi esse exemplo que Ele nos deixou. Porque Ele não pregou apenas o Evangelho, mas Ele viveu o Evangelho que Ele pregou. E hoje, quem tem que fazer isso é cada um de nós. Ou seja, a igreja, de modo geral, hoje tem que fazer isso. Mas para que isso possa acontecer, segundo o Senhor Jesus, segundo o que Ele espera de nós, cada um de nós hoje tem que tomar a decisão de voltar para o Evangelho genuíno. Isso tem que acontecer. Porque ninguém mais pode ficar, ou pode continuar, ou pode tolerar esse outro Evangelho, que é misturado dentro do padre pervertido. Ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais pode ficar vivendo dessa forma. Porque esse outro evangelho, que é misturado dentro do padre pervertido, ele só nos arrasta para práticas erradas. Ele só faz com que a nossa fé e a nossa consciência sejam pervertidas. Ele nos desvia da verdade para outras práticas que já não concordam com as santas palavras do Senhor Jesus e nem com tudo que Ele começou a fazer e ensinar. E se isso está acontecendo, então estamos errados. Estamos indo para um caminho errado. Estamos nos distanciando do Senhor Jesus, do seu Evangelho, da sua graça genuína, da sua sã doutrina, do seu novo mandamento que Ele nos deu. Enfim, estamos indo cada vez mais para a ruína e perdição. Tudo por consequência desse Evangelho misturado do padre pervertido, que infelizmente hoje está por aí nas denominações, sendo pregado, misturado com muitas coisas, misturado com dízimo, com lei mosaica, com fermentos, com cristianismo, com comércio, com misticismo, com fábulas, invencionices, com unções de objetos, com prosperidade financeira, com amor do dinheiro, com várias coisas enganosas, sofismas, raciocínios falazes, espíritos enganadores, até mesmo com outro Jesus também. Enfim, o Evangelho está assim hoje, misturado demais, está pervertido demais. Não serve mais para nossas vidas por causa disso. Por causa de toda essa mistura que alguns hoje já perverteram o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho não serve mais para as nossas vidas. É nocivo, estraga, apodrece, nos faz morrer. Está nos fazendo morrer. É isso que está acontecendo. Está causando doenças psicológicas, físicas, mentais. Está destruindo a igreja. O diabo está satisfeitíssimo com isso. O diabo está satisfeito com isso, ao ver isso acontecendo. Então, meus irmãos,
Chegou a hora de nos conscientizarmos disso, desse erro em que nós caímos, em que muitos caíram, em que muitos estão tolerando, em que muitos estão consentindo, participando, sendo cúmplices, coniventes. Não podemos mais deixar isso acontecer. Não há espaço na vida daquele que está em Cristo, na vida daquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente, não há espaço para esse outro evangelho misturado dentro do padre pervertido. Chega, isso tem que acabar. E tem que acabar hoje. E quem tem que fazer isso acabar é cada um de nós, tomando a decisão de voltar para o evangelho genuíno, para que nunca mais possamos sair dele, mas sim permanecer nesse evangelho, viver esse evangelho, pregar esse evangelho dia após dia, defender esse evangelho, fazer tudo por causa desse evangelho. Meus irmãos, é isso que tem que acontecer. O Senhor Jesus quer isso. O Senhor Jesus quer que nós façamos isso. Mas, agora, quem tem que tomar a decisão de fazer isso é cada um de nós. A responsabilidade é nossa, é intransferível. Cada um vai dar conta de si por causa disso. Então chegou a hora de nós pararmos para pensar. Caímos em si, caímos na real. E compreendermos a necessidade de que devemos sim voltar para o evangelho genuíno. Isso é necessário demais. Nesses últimos dias em que estamos vivendo, nesses últimos dias que estão antecedendo a volta do Senhor Jesus, pelos sinais que temos visto, isso já está para acontecer. Mas antes que a volta do Senhor Jesus aconteça de fato, ainda há tempo para cada um de nós nos conscientizarmos de que devemos voltar para o evangelho genuíno, para que nós possamos escapar desse fogo consumidor que se chama evangelho misturado dentro do padre pervertido, que está causando a morte de muitas vidas, consumindo em ruína, em perdição, em muitas coisas erradas, práticas erradas. Meus irmãos, essa é a realidade. Está vendo aí. Tudo que está acontecendo está patente aos olhos do Senhor Jesus. Ele está vendo tudo, muito claramente, sem impedimento algum. Não há coisa escondida que ele não esteja vendo. Não há. Ele está vendo tudo. Principalmente nesse caso, ele está vendo esse evangelho misturado de padre pervertido, sendo, de certa forma, tolerado por muitas pessoas. Muitas pessoas toleram. Não sei por qual motivo, mas toleram a pregação desse outro evangelho misturado de padre pervertido, que é totalmente contrário ao evangelho genuíno. É totalmente contrário, meus irmãos. Leia as escrituras que você vai conseguir discernir essa diferença entre o evangelho genuíno e o evangelho misturado do padre pervertido. São opostos. São opostos mesmo, totalmente opostos. Então, meus irmãos, agora temos que discernir isso para ficarmos do lado do evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. É isso que tem que acontecer. Ele espera que façamos isso. Não podemos continuar mais nisso. Já passou muito tempo, já passamos muito tempo nisso, envolvidos, enredados por esse evangelho misturado do padre pervertido. É hora de sair dele, é hora de fugir, escapar, sair fora. A oportunidade é essa. Está sendo dada pelo Senhor Jesus. Com essa mensagem aqui, ele nos dá essa oportunidade. Ele quer que abracemos o evangelho genuíno. Para mantê-los em nossas vidas. Para manter esse evangelho em nossas vidas. Tem que ser assim. Isso tem que ser feito por cada um de nós. Então que nós possamos nos estimular uns aos outros, nos encorajar uns aos outros para que isso aconteça. Para que possamos estar juntos de forma unânime no evangelho genuíno. Então, meus irmãos, isso é algo bom para as nossas vidas. Esse evangelho é saudável para as nossas vidas.
é perfeito, não tem falha nele, não tem erro, não tem mistura alguma. No evangelho genuíno, não. Então é esse evangelho que nós devemos querer, nós devemos pregar, nós devemos viver. Então, meus irmãos, que essa mensagem inicial sobre o evangelho sirva para nos esclarecer, nos conscientizar, nos firmar em Cristo Jesus, que iniciou a pregação desse evangelho, que chegou em muitos lugares, ainda lá no primeiro século, de forma genuína, mas ao longo dos séculos, até aos dias de hoje, ele foi misturado com muitas coisas. E isso não serve para nossas vidas. O que serve para as nossas vidas, o que é útil para as nossas vidas, o que é importante e relevante para as nossas vidas, é o evangelho genuíno. É esse evangelho que devemos dar valor e importância. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus quer que façamos. Então vamos fazer assim para podermos estar vivendo de acordo com o Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, e vivendo de modo digno do evangelho dele, que é um evangelho genuíno, puro e simples. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o evangelho, que está baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, para nos esclarecer, para nos fortificar, para nos deixar ainda mais alicerçados e firmes no próprio Senhor Jesus. Porque ele envia essa mensagem com esse objetivo. E o nome dessa mensagem é Ele é a cabeça. Sim, meus irmãos. Você, eu e os nossos outros irmãos, que somos a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, nós somos o corpo. E desse corpo, Cristo é a cabeça. Então, isso significa que é dele que parte as decisões importantes para o organismo chamado igreja, que é o seu corpo. Sim, porque assim como o nosso corpo físico, nós temos a nossa cabeça, onde está a nossa mente, onde nós tomamos as decisões baseadas no nosso raciocínio. Assim também acontece com a igreja. Porque se Cristo é a cabeça da igreja, é dele que parte as decisões importantes, as decisões sérias, as decisões relevantes para a igreja, para que a igreja prossiga, para que a igreja fique e viva e pratique tudo aquilo que é aprovado, tudo aquilo que o Senhor Jesus concorda. Então, nós devemos nos conscientizar disso, que ele é a cabeça. Nós, como o seu corpo, como a sua igreja, não podemos ser autossuficientes, prepotentes, arrogantes. Não podemos pensar por nós mesmos. Não podemos tomar decisões precipitadas por nós mesmos, decisões enganosas, decisões que não temos capacidade de pensar a longo prazo. Não podemos tomar essas decisões por nós mesmos, meus irmãos, em tempo algum. Isso é um erro que não podemos cometer, porque Cristo é a cabeça. Ele é que tem que tomar as decisões para a sua igreja, para a sua própria igreja, para o seu próprio corpo funcionar, para o seu próprio corpo praticar aquilo que ele quer, a vontade dele, porque a vontade dele é soberana. Então as decisões que ele toma, aquilo que ele nos diz, aquilo que ele quer que nós façamos, ele tem que nos falar. Então, as decisões têm que ser tomadas por ele, para que possamos praticar. É assim que tem que acontecer. E isso tem que acontecer para sempre. Então, Cristo é a cabeça. Nós somos o seu corpo. Nós temos que funcionar de acordo com as decisões que ele toma, para que possamos acatar, para que possamos obedecer, para que possamos praticar. E se fizermos isso, os resultados disso serão aperfeiçoadores para a igreja,
para o organismo chamado igreja. Então nós devemos nos conscientizar disso, porque as decisões que o Senhor Jesus toma é para o aperfeiçoamento dos santos, para o aperfeiçoamento do seu corpo, para o crescimento do seu corpo, para o seu corpo ficar sempre saudável, para o seu corpo ficar sempre puro, para que o seu corpo, que é a igreja, possa viver sempre na simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Então, temos que dar valor a essas decisões, temos que acatar, temos que obedecer, praticar. Então, meus irmãos, temos que nos conscientizar disso hoje, porque não podemos ser independentes da cabeça, não podemos continuar retendo a cabeça, que é Cristo. Se continuarmos retendo a cabeça, que é Cristo, estaremos errando. Não podemos mais errar, temos que acertar. Então vamos deixar que a cabeça, que é Cristo, possa estar sempre ligada ao corpo, para que, através disso, a igreja possa continuar crescendo e continuar alicerçada e firme nele, que é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é isso que está escrito. E assim tem que ser para sempre. Então, meus irmãos, nós que somos igreja, eu, você e os nossos outros irmãos, possamos agora entender essa questão. E para entender essa questão, ele nos envia essa mensagem, na qual ele vai nos falar sobre isso, para nos esclarecer ainda mais. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras, que tem a ver com essa mensagem de hoje. Porque o que está escrito também é muito importante. E eu vou ler aqui esses 2 textos. O primeiro deles está aqui em Atos dos Apóstolos. E é um texto muito importante, que eu vou ler aqui agora. Está escrito assim: E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então, meus irmãos, aqui a igreja que estava reunida, ela estava conscientizada de que Cristo era a cabeça da igreja, era a cabeça do corpo. E eles eram o corpo. Eles estavam ali reunidos, conscientizados disso. Por isso, nesse momento aqui, em que haviam apenas 11 apóstolos, faltava mais um para compor 12, porque Judas, como diz aqui, se transviou indo para o seu próprio lugar, já não estava mais entre eles, e era necessário escolher mais um. Mas a escolha desse homem não partiu da autossuficiência da igreja, porque a igreja ali não era autossuficiente, era dependente. De quem? De Cristo, a cabeça da igreja. Então, conscientizados disso, eles se reuniram e oraram, pedindo para que o Senhor, pedindo que o Senhor, que era o Senhor Jesus, o cabeça da igreja, revelasse a eles quem deveria, eles estavam querendo que o Senhor Jesus revelasse para eles quem seria aquele a quem ele mesmo teria escolhido. Eles queriam que o Senhor Jesus revelasse isso, falasse isso para eles. Ou seja, eles queriam que a decisão de quem deveria ser escolhido partisse do próprio Senhor Jesus, através de uma revelação. Porque o Senhor Jesus conhecia o coração de todos. Então, ele, mais do que ninguém, sabia quem deveria ser escolhido. Ele já tinha decidido isso. Então, quando eles oraram, essa decisão foi revelada a eles. O Senhor Jesus, o cabeça da igreja, revelou essa decisão para eles. E a decisão foi feita. E a decisão pela escolha foi de Matias. É o que está escrito. Então, quem decidiu tudo foi o Senhor Jesus. Não foi a igreja que tomou decisão por conta própria. Não, não foi assim. Foi o Senhor Jesus que revelou. E eles
ao receberem essa revelação, obedeceram. E assim aconteceu. E o escolhido foi Matias, segundo a decisão do próprio Senhor Jesus. Então, meus irmãos, esse texto aqui mostra que devemos agir assim também hoje. Devemos consultar ao Senhor Jesus, devemos orar para que Ele possa nos revelar as decisões que Ele tem que tomar. Na igreja, no seu corpo, tem que ser assim. Isso tem que ser assim, nunca pode mudar. Nem eu, nem você podemos tomar decisões próprias, decisões precipitadas, decisões por nossa própria mente. Não podemos ser assim. Isso é um erro. Eles não cometeram esse erro. Eles fizeram certo. Então, se você quer acertar, você tem que também seguir esse exemplo. Hoje, nós temos que seguir esse exemplo hoje, como igreja, como o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Então, meus irmãos, vamos agir dessa forma, porque assim estaremos sempre dando valor a Cristo, a cabeça da igreja. Ele é que tem que pensar, as decisões têm que partir dele, para que a igreja possa ser aperfeiçoada pelas decisões que ele mesmo tomou, que são decisões certas e aprovadas por ele. Então devemos agir assim. E o segundo texto que eu vou ler aqui está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. Está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. E eu vou ler esse texto aqui agora. Ele está escrito assim. Deixa eu ler aqui. Achei. O texto que eu vou ler aqui agora está na Epístola de Paulo aos Efésios. E ele mesmo quem? O Senhor Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, quem tomou a decisão de conceder esses homens para serem apóstolos, para serem profetas, para serem evangelistas, para serem pastores e mestres, foi o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E ele concedeu esses homens para que esses homens na igreja agissem dessa forma, para que houvesse um aperfeiçoamento dos santos, para que os santos fossem aperfeiçoados pelo que esses homens iriam fazer, porque cada um desses homens iriam fazer na igreja. Então, ele já sabia de antemão isso. Ele tomou essas decisões certas a fazer isso, a conceder esses homens para que o aperfeiçoamento dos santos acontecesse através desses homens. Então, a escolha foi dele, a decisão foi dele, foi tomada por ele. Não partiu da igreja de Éfeso, dos irmãos ali. Os irmãos não escolheram esses homens. Não, eles não fizeram isso. Mas o Senhor Jesus é que concedeu isso. Então, essa decisão tomada ali na igreja de Éfeso serviu para o aperfeiçoamento dos santos. Então, meus irmãos, isso é mais uma prova do que o Senhor, isso é mais uma prova de que o Senhor Jesus fez a coisa certa para aperfeiçoar a sua igreja. Ele, como o cabeça da igreja, fez isso para que o seu corpo fosse sempre aperfeiçoado por esses homens a quem ele escolheu, a quem ele concedeu para serem apóstolos, para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, meus irmãos, hoje também tem que ser assim. Na igreja hoje do Senhor Jesus, que continua, tem que ser assim também. Ele é que tem que conceder isso. Não tem que ser escolha nossa. Não podemos decidir isso em hipótese alguma. Se estamos decidindo isso, estamos fazendo algo errado. Temos que deixar o Senhor Jesus agir na igreja sempre como cabeça da igreja. Ele é que tem que tomar essas decisões na igreja. Decisões sérias, importantes,
úteis. Então, meus irmãos, não podemos nos enganar a respeito disso. Não podemos errar. Temos que acertar. Temos que deixar o Senhor Jesus agir com operosidade na igreja. Dessa forma. Então, vamos fazer isso. Vamos acertar, segundo as Escrituras. Vamos fazer com que o Senhor Jesus seja, de fato, de verdade, o cabeça da igreja. Para que as decisões que ele possa tomar, nós possamos acatar. Para que assim a igreja possa continuar se aperfeiçoando de acordo com a vontade do Senhor Jesus, de acordo com as decisões certas dele para a igreja hoje. Isso tem que acontecer, de nossa parte. Então, vamos dar esse valor, essa importância. Vamos outorgar ao Senhor Jesus isso, para que assim aconteça, para que ele possa tomar as decisões e nos revelar aquilo que ele quer fazer. Porque se ele fizer isso, ele estará fazendo algo para o próprio aperfeiçoamento do seu corpo, que é a igreja, que somos nós hoje. Então vamos fazer isso para que assim aconteça sempre em nome do Senhor Jesus. Então agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Ele é a cabeça. Ela começa assim: está escrito, Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Meu irmão, se Cristo é a cabeça da igreja, a igreja em si tem que se humilhar e se sujeitar à soberana vontade de Cristo, porque é de Cristo que parte a liderança da igreja. É somente Cristo que pode tomar as decisões da igreja, coisa que a igreja por si mesma não pode fazer, como se fosse autossuficiente. E as decisões que Cristo tomar na igreja têm que ser acatadas e obedecidas por todos nós sempre. Meu irmão, Cristo, como a cabeça da igreja, tem que exercer sozinho a primazia na igreja e o domínio também. E isso significa que na prática ele é o único que pode dirigir o corpo conforme o conselho de sua vontade, de forma que os membros do seu corpo possam sim acatar as decisões por ele tomadas, que visam a ordem, a organização, a unidade, o crescimento e o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, da igreja. Meu irmão, se Cristo é a cabeça da igreja, ele não pode ficar do lado de fora, como ficou do lado de fora da igreja que estava na cidade de Laodiceia. Porque quando isso acontece, a igreja fica incapaz de ouvir a voz do Senhor da igreja. Assim, a igreja anda segundo o seu próprio segundo o seu próprio conselho e toma as suas próprias decisões e cria seus próprios preceitos e doutrinas, à revelia daquele que é a cabeça, Cristo. Meu irmão, desde o início, Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, ele é o único que ocupa a primeira posição. Ele é o único que está à frente, com a perfeita habilidade para agir com sensatez, bom senso, responsabilidade, seriedade e eficiência para o bem de seu próprio corpo, que é a igreja, de forma que, se a igreja lhe der ouvidos, ela poderá, sim, ouvir e o obedecer, fazendo, então, que os melhores resultados disso possam, sim, lhe acontecer. Meu irmão, se Cristo é a cabeça da igreja, nós não podemos ficar retendo, ou seja, impedindo e detendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Meu irmão, para que isso fique bem claro,
para você que faz parte do corpo do qual Cristo é a cabeça, eu termino pedindo que você leia o que está escrito na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 15 e 16. Meu irmão, Cristo, como a cabeça da igreja, é o nosso único mediador, é o nosso único guia, é o nosso único mestre, nosso único sumo sacerdote, nosso único apóstolo e o único pastor e bispo de nossas almas. Então, meus irmãos, agora que essa mensagem já foi lida, o Senhor Jesus já nos esclareceu sobre essa questão. Mais ainda, agora nós já estamos conscientizados de que Ele é a cabeça da igreja. E nós devemos dar esse valor e importância para que Ele possa agir assim na igreja, para que dele venham as decisões, para que Ele possa tomar as decisões certas para a igreja, para que a igreja sempre fique debaixo da sua graça, debaixo do seu conselho, debaixo da sua sã doutrina, debaixo do seu novo mandamento, debaixo do seu evangelho genuíno. Então, meus irmãos, para que a igreja fique saudável, nós temos que acatar as decisões tomadas pelo Senhor Jesus para a sua igreja. Nós temos que saber quais são essas decisões que Ele nos revela, que Ele nos faz ouvir com os nossos ouvidos, que Ele nos diz pelo Espírito da verdade. Então, meus irmãos, nós agora, conscientizados disso, devemos viver assim. É isso que tem que acontecer. Na igreja tem que ser assim. Cristo é a cabeça do corpo. Então nós devemos viver dessa forma. Nós devemos viver dessa forma, entregando a Cristo as decisões, rogando a Cristo que nos revele, consultando ao Senhor Jesus para que Ele nos diga o que deve ser feito em todo o tempo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Foi assim nos textos que eu li aqui nas Escrituras. Tem que ser assim hoje. Então a igreja tem que ser assim, meus irmãos. Essa é a igreja que o Senhor Jesus quer. A igreja, que é o seu corpo, tem que viver dessa forma. Então não podemos fugir disso. Fugir disso é errado. Se nós vivermos em desacordo com o que está escrito, com o que foi ensinado pelas Escrituras, com respeito a Cristo, que é a cabeça da igreja, vamos errar. E não podemos errar, temos que acertar. Então o objetivo dessa mensagem é nos fazer acertar. Então vamos acertar, meus irmãos. Vamos tomar esse compromisso de forma unânime, de podermos acertar, de podermos viver como o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso da forma certa, como as Escrituras nos ensinam. Porque o que está escrito é para nos ensinar, para que possamos acertar, para nos corrigirmos os erros e as falhas que não podemos mais continuar cometendo. É hora de acertar, segundo as Escrituras, segundo a verdade. Porque é isso que está escrito. São vários textos que mostram isso. Leia nas epístolas, principalmente as de Paulo, que você vai ver isso claramente. Então, que agora possamos viver de acordo com as Escrituras, de acordo com essas palavras do Senhor Jesus a respeito disso. Então, meus irmãos, vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus concorda que estejamos praticando, dando a Ele esse valor, essa importância dele ser o cabeça de nossas vidas, da igreja que somos nós. Vamos fazer isso para que assim o aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, para que o aperfeiçoamento da igreja aconteça sem parar até o fim. Vamos deixar Cristo agir dessa forma, com eficácia, com responsabilidade, com eficiência, para que assim nós, como igreja, possamos andar sempre segundo o conselho dele. Porque aquilo que ele decidir, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu conselho, será para o nosso próprio aperfeiçoamento, para a nossa própria santidade, para que possamos viver
na simplicidade e pureza devidas a Cristo sempre. Então, meus irmãos, que isso possa acontecer conosco. Que isso aconteça sim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.